Twitter Files, como o governo americano manipula a internet. Rápido, fácil e direto. Essas são as 3 palavras que definem o que o Twitter se tornou em nosso mundo globalizado. Desde a segunda metade da década de 2000, essa rede social conseguiu potencializar muito a capacidade de repercussão de uma informação, em uma escala que qualquer rede alternativa falha em superar. Tamanha é sua relevância para o jornalismo moderno que a grande maioria dos principais veículos de imprensa entrega as suas notícias com prioridade no site. A missão de espalhar informação o mais rápido possível para o maior número de pessoas é bem transmitida no slogan da plataforma. Não somente o Twitter é um campo fértil para a divulgação de notícias, mas também é para o espalhamento de narrativas. Incrementando um aspecto ainda mais importante do site, o fato de que ele é uma praça pública para o mundo inteiro. Sabendo do monopólio que o Twitter exerce dentro do campo do debate virtual, quem efetivamente controla a empresa tem um poder de influência gigante subestimado na política global, podendo afetar o resultado de eleições, o destino de figuras públicas e até mesmo disputas judiciais. Essa é a rede social mais influente do planeta e é justamente por isso que o Twitter tem diretrizes claras para determinar o que pode ou não pode ser dito na plataforma e mecanismos que impedem qualquer exercício de censura baseado nas opiniões pessoais de seus acionistas ou funcionários. Pelo menos no papel. Seria uma grande pena se os administradores limpinhos ESG do Vale do Silício tivessem passado por cima dessas mesmas normas para calar usuários que não infringiram nenhuma delas, se baseando totalmente em seu viés político. Esses administradores trabalharam junto com o estamento burocrático americano para suprimir ideias e notícias contrárias aos interesses do Partido Democrata, influenciando diretamente no resultado das eleições do país mais poderoso do mundo. Eu sei que isso tudo soa como um delírio conspiracionista, mas infelizmente não é. Após a aquisição do Eu aposto que tem gente achando que é, até hoje. Com tanto de prova que já saiu, é que tem gente aí que tá vivendo em Nárnia, né? Twitter pela X-Corp de Elon Musk, o então CEO do Twitter decidiu revelar ao público e-mails internos da equipe de moderação da plataforma relacionados à supressão de liberdade de expressão, sob a justificativa de que o público merecia saber o que realmente aconteceu durante a última gestão. E o que se seguiu foi a publicação de 19 threads dentro do próprio Twitter, se baseando em arquivos disponibilizados por Elon Musk a diversos jornalistas. Essas publicações levaram a grandes debates da mídia e reações importantes da comunidade de inteligência. Além de uma audiência no Congresso americano, o conteúdo dela é de extrema importância para o futuro da liberdade na internet e talvez represente um dos maiores abusos que o Estado americano já cometeu contra a primeira emenda, cerceando a liberdade não somente de seus cidadãos, mas também de milhares de pessoas ao redor do mundo. Há quem diga que o Elon Musk mudou o curso da história com a aquisição do Twitter, viu? E eu acredito muito nisso. Se o cara não tivesse comprado o Twitter e tivesse fazendo tudo que ele fez, vazado esse Twitter Files, ajudado o Trump a conseguir vencer a eleição nos Estados Unidos, nossa, eu não queria viver na bifurcação dimensional do tempo onde a Kamala ganhou. Eu não queria viver lá pra ver o que ia acontecer, porque eu tenho certeza que não foi bonito, viu? Tá louco. O ano era 2020, eleição americana, e a característica polarizadora das campanhas presidenciais demandava demasiada atenção dos veículos de comunicação. O Twitter já era há muito tempo a rede mais relevante do debate público, e com as constantes preocupações perante técnicas de manipulação e interferência estrangeira nas eleições, principalmente por meio de fake news, que
desde 2016 vinham permeando o cenário político mundial, a ideia de moderação de conteúdo se tornou um consenso dentro do board do Twitter. Para facilitar a moderação do conteúdo, o Twitter começou a acatar denúncias das próprias equipes de campanha dos candidatos. Pedidos para derrubada de tweets, suspensão e até mesmo banimento de contas eram rotineiros, mesmo que o conteúdo não violasse explicitamente qualquer regra da plataforma. Bastava que a equipe do candidato ou partido político enviasse o link dos tweets e das contas que desejava censurar, que o trabalho seria imediatamente efetuado pelos moderadores. Esse modo inusitado de banimento poderia ser relativamente justo se o Twitter acatasse as denúncias de ambos os candidatos igualmente. Porém, mesmo que as denúncias de ambos os candidatos fossem inicialmente aceitas, o sistema não era balanceado. As comunicações entre os agentes políticos e o Twitter eram feitas por meio de contato direto com a plataforma. E devido à gigantesca maioria dos funcionários do Twitter ser de um lado político muito específico, existiam muito mais canais abertos para a equipe de Joe Biden em comparação com a de Donald Trump. E mesmo com esse claro favorito... O Trump foi banido do Twitter, né? Ele ficou sem perfil no Twitter, não tem passo. Eu acho que só depois que o Musk comprou que devolveu o Twitter dele. Salve, Coca. Pare com seus atos antidemocráticos mostrando a verdade pro bochileiro. Opa, valeu, Rodrigo Digão, tamo juntos. Crescimento. Do lado democrata, continuava a pressão para que o Twitter derrubasse ainda mais conteúdo, argumentando que Joe Biden e sua campanha eram constantemente caluniados, que os conservadores corrompiam a democracia com constantes fake news e o discurso de ódio, que a primeira emenda não era absoluta e que as redes sociais deveriam moderar ainda mais, como se já não fosse além do suficiente. A grande maioria das ações de moderação do Twitter aconteciam sem nem mesmo conhecimento prévio do CEO Jack Dorsey. Além disso, a grande maioria dos posts derrubados com a justificativa de violação da política de material hackeado eram ilegais, pois era necessária uma notificação legal para efetivamente provar que o conteúdo postado era realmente inadequado. Muito pode ser dito sobre o dia 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio, um dos eventos mais importantes da história recente americana e igualmente polêmico. A atuação do Twitter em vista dos fatos é até hoje uma das ações mais controversas já tomadas pela empresa. O departamento de moderação do Twitter enlouqueceu. Para eles, era agora necessário mais do que nunca usar todas as ferramentas possíveis para impedir que o conteúdo considerado perigoso fosse publicado. Após um dia de muito estresse e tensão, rumores começaram a se espalhar sobre uma possível intervenção por parte do Twitter que teria retirado a capacidade de Donald Trump de twittar. Ruff negou, mas minutos depois ele decidiu aplicar um banimento de 12 horas no atual presidente dos Estados Unidos. Poucas das decisões do Twitter tinham em suas raízes as regras da plataforma. O que importava mesmo era a vontade dos funcionários. Um dos tweets do presidente que mais gerou ódio na sede do Twitter foi aquele no qual ele desejou que seus apoiadores, que haviam acabado de protagonizar um dos atos mais graves da história recente americana, fossem para casa com amor e em paz. Esse tweet foi restringido. Já no dia 7, a pressão para o banimento de Donald Trump era gigantesca. A opinião de que era necessário banir Donald Trump era quase um consenso entre os funcionários. No entanto, a equipe de moderação simplesmente não conseguia encontrar qualquer violação das regras da plataforma em seus tweets, gerando um clima de tensão. Todos queriam que Donald Trump fosse banido. O que faltava era justificativa, e Yoyo começou a pressionar o board da empresa para que medidas que ampliassem o poder e a autonomia do grupo de moderação fossem aprovadas. Desse modo, foi implementado um sistema de strikes. Quando uma conta recebia punições consecutivas, como por exemplo um aviso, a punição ia aumentando exponencialmente até chegar ao banimento. Com a nova política aprovada pelo CEO, começou a expectativa de que seria viável banir Donald Trump. Yoyo, no entanto, alertou para o fato do então presidente ainda ter um strike sobrando, mais uma restrição, e ele seria banido
permanentemente. Trump só havia postado 2 tweets naquele dia. Em ambos, as equipes de moderação concluíram que não houve qualquer violação. Menos de 90 minutos após os moderadores determinarem que os tweets de Trump não violavam a política do site, um moderador da Scaled Enforcement Team afirmou que Trump violava as regras do Twitter de glorificação à violência. Uma hora depois, ele não estava mais na plataforma. Quando receberam a notícia, os funcionários entraram em êxtase. Aquele parecia o melhor dia de suas vidas. Eles se sentiram como se estivessem fazendo história. A suspensão foi um prêmio para as equipes de moderação, segurança e confiança. Uma das justificativas que o Twitter usou após expulsar o presidente dos Estados Unidos da plataforma foi a de que posts de Donald Trump inspiravam violência e que, dado o contexto dos recentes ataques, era necessário impedir que a conta continuasse espalhando esse discurso para proteger a segurança pública e a democracia. O principal argumento. Nossa! Alguma semelhança com o Brasil? Não, né? Isso aí é um detalhe, né? É um detalhezinho aí. Não era realmente o conteúdo dos tweets, mas como eles poderiam ser interpretados, mesmo que isso na prática fosse contra uma das próprias políticas do site, manifestada em 2019. No fim, ficou provado que o principal motivo para o banimento de Donald Trump foi porque o Twitter queria. Antes do 6 de janeiro, o Twitter já estava enterrado até o pescoço em ações de suspensão e intervenção por parte da equipe de moderação. Os instrumentos que formavam toda a plataforma de shadowban e manipulação de visibilidade já haviam sido usados contra Donald Trump durante a sua campanha e sua polêmica contestação dos resultados. No início do ano, com a aproximação da eleição, o Twitter, pressionado por agências federais cujo contato ficou cada vez mais frequente ao passar do tempo, começou a cada vez mais ignorar as suas próprias regras, instalando um verdadeiro regime de exceção que deveria durar até o fim do período das eleições. Hoje se sabe que representantes do Twitter se encontraram com o FBI, provavelmente para discutir o caso Trump. Uma das principais formas do Twitter organizar o seu estado de sítio na plataforma foi por meio de um canal de discussão aberto por executivos chamado US 2020 XFN Enforcement. Durante o 6 de janeiro, esse canal seria fundamental para debates sobre banimentos relacionados à eleição, principalmente de contas grandes. Esse grupo geralmente tomava a maioria das decisões relacionadas a eleições, muitas vezes precipitadamente e sem o devido cuidado, usando por vezes até mesmo pesquisas no Google como fonte. Nessa época, durante a contagem, o Twitter entrava em contato com agências de inteligência constantemente para discutir assuntos sobre a sua moderação. As ações que o FBI exercia no Twitter eram principalmente o combate a fake news. Tamanha foi a perseguição a tweets que estivessem minimamente questionando o processo eleitoral americano, que até mesmo óbvias piadas e paródias foram censuradas. Esse caso levou o Ruff a sugerir que não somente tweets em que haja mentira ou desinformação explícita deveriam ser suprimidos, mas... Detalhe, né? Mentira e desinformação, caralho, né? Porque um monte de coisa que foi censurada na época da pandemia se provou verdade depois. Então, meu irmão, era pura e simples manipulação de fatos, velho. Os caras queriam que a verdade era o que ele estava falando, foda-se. Não era porra nenhuma de, não, a gente achava que isso aqui era mentira, por isso que a gente derrubou. Não, derrubou pra manipular as pessoas, velho. Verdade e mentira o caralho, velho. Também qualquer post que levasse à confusão no entendimento do processo eleitoral. A moderação começou a ficar muito mais subjetiva, o que importava não era mais o conteúdo do tweet, mas a intenção. Quem escreveu o tweet era muito mais importante do que o conteúdo da postagem. Enquanto o lado trumpista era censurado por qualquer mínima insinuação, no lado pró-Biden, eles estavam livres para escrever qualquer tipo de acusação sobre o atual presidente. Com o passar do tempo, os tweets de Donald Trump... Nossa, velho, mas que coincidência. Parece que na Bostilândia é exatamente a mesma coisa. Que estranho, né? Tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente achando que é teoria conspiratória.
começaram a ficar mais agressivos, o que levou o Twitter a criar uma nova ferramenta de aviso, mais agressiva e que limitasse a repercussão do tweet de uma forma mais ampla. Antes mesmo do banimento de Donald Trump, após os eventos de 6 de janeiro, ele já estava sofrendo pesadamente com Shadowban e filtros de visibilidade. O Twitter também começou a usar bots para aumentar a capacidade de supressão e filtro de visibilidade sem a necessidade de uma análise humana. Esses bots começaram a trabalhar contra Donald Trump. Por exemplo, se Trump postasse um vídeo, o mesmo poderia ser marcado e rastreado, assim suprimindo sua repercussão. O que o Twitter estava tentando construir antes da invasão do Capitólio era um sistema sofisticado e quase impossível. A tentativa de um conjunto de regras em constante expansão ostensivamente irracionais para regular todas as situações de fala concebíveis que possam surgir entre humanos. Esse projeto era absurdo e assustador. Porém, os moderadores estavam tão cegos pelo ego de salvadores da democracia que criaram para si mesmos que não perceberam as implicações insanas que a mera concepção de um sistema que analisa de forma racional e contextualizada praticamente qualquer interação humana poderia trazer. A ambição de controlar com quem os usuários poderiam conversar, sobre o que, em qual contexto, era compartilhado por praticamente todos os moderadores de alto escalão do Twitter. Quando os repórteres que escreveram o Twitter Files tiveram acesso ao enorme banco de dados de documentos internos do Twitter, inicialmente focaram na empresa, que muitas vezes parecia agir como um poder acima do Estado. No entanto, o Twitter se parecia mais como um parceiro do Estado. Juntamente com outras empresas do ramo, eles se encontraram com agências como o DHS e o FBI a fim de desenvolver um sistema formal para o recebimento de milhares de relatórios de conteúdos vindos das mais diversas esferas do governo americano. Os e-mails dessas agências geralmente vinham com os nomes de centenas de contas para revisão. Constantemente, essas contas seriam deletadas pouco tempo depois. Muitas dessas contas realmente espalhavam desinformação, outras foram rotuladas como desinformativas por motivos mais questionáveis. Porém, o grosso da censura não vinha diretamente do governo. Quando perguntado se o departamento de marketing do Twitter poderia dizer se a empresa detectava desinformação com a ajuda de especialistas externos, um executivo do Twitter respondeu que nós poderíamos apenas dizer parceiros. Por exemplo, eu não tenho certeza se podemos descrever o FBI como especialistas ou algumas ONGs que não são acadêmicas. Chega-se à conclusão de que esse agrupamento de agências estatais como o DHS, o FBI ou o Global Engagement Center, juntamente com ONGs que não são acadêmicas e a mídia comercial, formam um complexo industrial de censura. Quem faz parte desse complexo, o Twitter em 2020 os compilou em uma lista bastante útil. Idealmente, ONGs serviam como fiscais de empresas privadas e agentes estatais. Agora, oficiais de inteligência, pesquisadores e executivos em empresas como o Twitter eram, em efeito, um só time. O Woodstock do complexo industrial de censura se deu quando Aspen Institute, financiado pelo Departamento de Estado, realizou um evento em Aspen em 2021 para lançar o seu último relatório sobre desordem internacional. A conclusão do encontro foi a de que o Estado deveria ter total acesso aos dados para facilitar a procura de discursos e criminosos de opinião deveriam ser colocados em uma área de contenção. O governo deveria restringir a desinformação, mesmo que isso significasse a perda de liberdade. Tentar negociar liberdade com segurança é ter a certeza de que vai perder as duas. A Aspen posteriormente ainda recomendaria o poder de ordenar a divulgação de dados ao FTC, o que configura em um óbvio abuso de suas funções, demandando inclusive a divulgação de nomes e comunicação dos autores do Twitter Files. O maior interesse do Twitter no relatório do Aspen era assegurar
assegurar que o Facebook recebesse a maioria das mudanças regulatórias. As mesmas agências convidaram os mesmos especialistas, financiados pelas mesmas fundações, seguidos pelos mesmos jornalistas, aparentemente para todas as conferências e encontros. Eram todos mecanismos de uma máquina de trituramento de opiniões bem lubrificada pelo dinheiro do pagador de imposto americano. Uma indústria de censura que encontrava a mentira e a verdade em si mesma, considerando todos que discordavam de suas ordenações como antidemocráticos. Uma organização que se auto-checava, onde a autoridade passava das big techs à mídia até o governo americano, encontrando conexões em pontos, transformando aquilo em uma enorme teia de aranha, tudo a serviço do establishment americano e global. Essas campanhas são pagas com o dinheiro do contribuinte americano, apesar do Estado dever ficar longe de propaganda doméstica. Ele usa como instrumento diversas outras organizações e laboratórios financiados por ele para fazer esse trabalho sujo. Algumas ONGs financiadas por braços estatais como o GEC, além de intervir na moderação de conteúdos das redes sociais, ainda ranqueavam e pontuavam veículos de mídia, influenciando assim na sua confiança e na sua renda de anúncios. Um dos exemplos mais claros da união absoluta de organizações estatais, civis e privadas é o Stanford Internet Observatory. De acordo com o próprio projeto, cerca de 22 milhões de tweets foram checados durante as eleições de 2020, graças à ajuda do EIP. É necessário também salientar que o EIP era patrocinado por entidades estatais como o GEC e o CISA. Durante o processo de eliminação de milhões de tweets, o Twitter já não conseguia distinguir o EIP de qualquer outra agência de inteligência. Depois das eleições, o EIP foi renomeado para Projeto Virality, um verdadeiro plano de monitoramento pan-industrial de conteúdo relacionado à Covid. O laboratório de Stanford estava a bordo do sistema de ticketing do Twitter Gira, infiltrando o governo na infraestrutura da plataforma, com a capacidade de checar 50 milhões de tweets por dia. Essa vigilância não parou no Twitter. Pelo menos outras 6 plataformas também foram incluídas no mesmo sistema de ticketing Gira. O projeto teria conscientemente mirado em conteúdo verdadeiro e opiniões políticas. O início do projeto se deu em fevereiro de 2021, dias após a posse de Joe Biden. Em julho de 2020, o Twitter definiu que uma postagem deveria ser demonstralmente falsa e conter afirmações de ideias para ser restringida, mas o projeto Reality, em parceria com o CDC, empurrou outros padrões. O projeto disse ao Twitter que histórias que eram reais, mas que pudessem gerar hesitação, deveriam ser consideradas desinformação. O projeto... Mano, você tem noção? Os caras manipularam a informação para as pessoas acharem que não tinha outra forma de lutar contra o Covid que não pela vacina. Por que eles queriam tanto vacinar a população do mundo inteiro? Meus amigos, esse pra mim é o maior escândalo que a gente já viveu nos últimos tempos aí, que cada vez mais vai saindo informação. E eu tenho certeza que daqui uns anos, velho, nego vai olhar pra essa porra e vai falar assim, caralho, aquilo que fizeram com a humanidade em 2020 foi um negócio sinistro, viu? O Reality foi pioneiro em medir a desinformação conforme a resposta da audiência. Se um fato, por mais real que fosse, inspirasse uma narrativa anti-vacina, então deveria ser tratado como desinformação. Olha isso! Não importa o quão real fosse uma informação, se ela desincentivasse a vacina, tinha que ser derrubado. Meus amigos. O projeto encorajava as redes sociais a focar em pessoas, não em posts, usando uma lógica de pré-crime. Em 26 de abril de 2022, o Reality Project publicou um relatório pedindo um mecanismo de controle de rumores para abordar narrativas nacionais virais e um centro de excelência de desinformação para ser hospedada dentro da CISA, no Departamento de Segurança Nacional. No dia seguinte, o secretário da DHS, Alejandro Mayorkas, anunciou em uma audiência do Congresso americano que um fórum de governança da desinformação havia sido criado. Até mesmo em seu último relatório, o projeto Virality afirmou que seria desinformação dizer que a vacina não previne a transmissão ou que o governo estava planejando introduzir passaportes de vacina.
mentira. As duas coisas acabaram sendo verdade. O projeto não era baseado em afirmações de fatos, mas sim em submissão pública a uma autoridade. O público não deveria ser confiado em fazer julgamentos por si só. Ele precisa ser guardado de verdades que possam minar a sua fé nas autoridades. O conceito central do projeto era: você não consegue lidar com a verdade. A história da intervenção russa nas eleições de 2016 já se tornava um tema recorrente batido no debate público americano no longínquo ano de 2018. E a nova da vez era uma denúncia vinda dos democratas de que um relatório de falhas por parte do FBI nas investigações no envolvimento de Donald Trump com o Kremlin estava sendo impulsionada por bots russos e trolls, que estavam usando uma hashtag com os dizeres "Release the Memo" para descredibilizar a investigação. Os funcionários do Twitter, que estavam simplesmente desesperados pela falta de evidência que provasse qualquer atividade russa nessa hashtag, o Twitter teve de alertar a classe política e a mídia de que não só não havia evidência de que contas denunciadas eram controladas por estrangeiros, mas também que havia provas que apontavam o contrário. Porém, eles simplesmente foram ignorados. No dia 18 de janeiro de 2018, o parlamentar republicano Devin Nunes enviou um memorando classificado ao Comitê de Inteligência detalhando abusos por parte do FBI em obter permissão da FISA para investigar figuras ligadas a Donald Trump. Em fevereiro, a mídia americana, de forma bem espontânea, é claro, condenou o relatório de Nunes, com vários veículos de mídia diferentes definindo o memorando como uma piada. Todos os críticos do relatório, tanto a mídia quanto políticos, apontavam para a mesma fonte: o portal Hamilton 68, criado pelo ex-agente de contra-inteligência do FBI, Clint Watts, e financiada por uma ONG neoliberal chamada Alliance for Securing Democracy. O Hamilton 68 era uma fonte usada por diversos veículos da mídia que afirmavam que bots russos estavam amplificando contas que comentavam sobre certas causas políticas. Também era espalhado para a mídia que a análise do site já havia identificado uma lista de 600 contas ligadas à Rússia. Tal lista nunca foi divulgada porque, segundo o Hamilton 68, os russos iriam simplesmente desativar as contas. Todos aqueles repórteres e jornalistas que citavam as contas russas, na verdade nem sabiam de quem estavam falando. Já dentro do Twitter, o Hamilton 68 e a SD não eram vistos com bons olhos. O principal ceticismo era que o site parecia a única fonte da mídia e dos políticos, e ninguém tinha mais coragem de perguntar nada ao Twitter. Os executivos do Twitter pareciam estar ficando cada vez mais frustrados com toda aquela situação. A mídia denunciava bots estrangeiros, o Twitter não conseguia provar nada, e quando diziam a verdade, a mídia e os políticos os acusavam de cumplicidade. Como sempre, o que importa nunca é a segurança da democracia, e sim a narrativa. Porém, o Twitter estava em uma posição perfeita para fazer uma engenharia reversa e tomar conhecimento de quais eram essas malditas contas. E o que encontraram foi chocante. Eles concluíram que tais contas não eram nem russas, nem bots. Dessas 600 contas, nenhuma era realmente russa. Elas eram geralmente de americanos, canadenses e britânicos. O Hamilton 68 era uma grande fraude. Eles coletavam material conservador de contas legítimas e acusavam o conteúdo de influência estrangeira para justificar a sua censura. Nossa. Esse site foi criado com a óbvia ajuda da comunidade de inteligência americana para ser um instrumento de censura em defesa do establishment americano. O mais Nossa, velho, essa parte da história eu nem sabia. Meu Deus, velho, o bagulho é cada vez mais cabeludo a história, não tem condição. importante dessa história é a quantidade de manchetes e artigos que essa mentira que buscava combater a desinformação gerou. O Hamilton 68 foi usado como fonte para afirmar que havia influência russa em um número incontável de matérias. O apoio do memorando de Devin Nunes, os tiroteios de Parkland, manipulação de eleitores negros, ataques na investigação de Mueller e muitas outras histórias que geraram medo na população. Além disso,
As narrativas de influência estrangeira deram muita munição e apoio para diversos políticos, inclusive para a campanha de Joe Biden. Ironicamente, as mentiras do Hamilton 68 também foram usadas de evidência para apontar fake news em sites como Twitter. Essa mentira foi construída por meio do rastreamento de contas de usuários comuns e praticamente todos os grandes veículos de mídia americanos repercutiram o Hamilton 68 e até mesmo os sites de fact-checking como o Snopes e o PolitiFact, que, pasmem, usaram como fonte um site que nem mesmo explicava a origem de suas informações. Essas narrativas também criaram um escândalo acadêmico, já que estudos de universidades como Harvard, Princeton e Temple acabaram usando o Hamilton 68 como fonte. Políticos utilizaram o site como fonte, inclusive chamando especialistas para testemunhar no Congresso. Esse caso prova o quão baixo chegou a mídia americana, que hoje servem lealmente ao Deep State americano e Nossa, cara, tudo que esse cara fala, você pode traduzir pro Brasil. A mídia mainstream do Brasil serve ao Deep State brasileiro. Eles não estão nem aí se eles estão falando mentira, se isso vai prejudicar a população, não importa. Eles falam exatamente o que os caras querem que eles falam. O Elon Musk postou no Twitter, ontem, ou antes de ontem, se eu não me engano, falando: é confirmado, o Deep State americano influenciou as eleições do Brasil. Eles financiaram a campanha do Lula contra o Bolsonaro. Aí tu vai ver a Globo publicando a mesma notícia. A Globo falando assim: Elon Musk, sem provas. Da onde que eles tirou que o Elon Musk não tem provas? Do cu. Elon Musk, sem provas, está com teorias conspiratórias dizendo que o Deep State americano patrocinou a eleição do Brasil. Teorias conspiratórias, né? Aí eles desacreditam tudo que é real do mundo com esse papinho de não, é teoria conspiratória, isso aí é um ataque à democracia, aí vem jornalista e fala que se você desacreditar do órgão público, você é criminoso. Aí vem o Haddad e repete a mesma coisa. Já eles estão instaurando o que na tua cabeça? Não, tu não pode duvidar do que o Globo fala, tu não pode duvidar do que os políticos falam. Se você duvidar é crime, você vai preso. Estamos falando da onde? Venezuela? Não, Brasil. Trabalham constantemente contra o povo. Com o lançamento do Twitter Files, Elon Musk expôs da perspectiva de uma Big Tech como funciona a máquina autoritária de censura criada pelo Deep State americano, que manipula e coage todos ao seu alcance a cumprir a sua agenda. A questão é que nessa altura do campeonato, todos estão ao seu alcance graças à tecnologia mais importante desde a criação do motor a vapor. A internet proporcionou o que na história da humanidade foi o maior e mais absoluto poder de liberdade de expressão a qualquer indivíduo durante algum tempo. Qualquer um com acesso a ela e um dispositivo, por mais simples que fosse, poderia ter a sua voz ouvida. As coisas mudaram, nós perdemos o controle e ela acabou se tornando a nossa maior corrente. As Big Techs americanas servem aos mandos e desmandos de burocratas nas sombras. Aqui no Brasil, as coisas não são tão diferentes assim. Um ente que não foi eleito pelo povo aglutinou os poderes de policial, acusador, julgador e executor. E ninguém tem coragem de questionar isso. Esse é só mais um É engraçado, né? Porque vocês estão falando pra mim que o cara desse vídeo aqui é do MBL. E aí ele acabou de citar o Xandão, basicamente descreveu que o cara é um ditador. E ninguém tem coragem de falar isso. E aí tu pega o Arthur Duval, o MBL Mor, e o que ele fala? Na minha opinião, o Xandão não é ditador. Aí você fala, por que esse cara tá no MBL? Não sei, velho. Inacreditável, né? Triste capítulo nesta guerra que vem sendo travada entre o povo e o Estado ao redor do mundo. Esse é um conflito que só está começando. E, sinceramente, nós estamos perdendo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Ele é um corte reeditado e condensado da série de 7 episódios sobre o Twitter Files que publiquei na minha plataforma, o Pardo Hub, entre maio e julho de 2024. Ele vai divulgar a plataforma dele aqui, bem legal o vídeo, hein?
Deixar um likezão aqui. Ah, e aí, não, beleza? Ele não é bem MBL, o Impera concorda com algumas coisas do MBL. É, entendi. Foi alguém que disse aí no chat, eu não sei quem que foi que falou. Olha lá, o Remílio falou, ele não tá no MBL, só tá envolvido com geral lá, ocasionalmente faz programa com os caras. É. Enfim, né?